Galera, eu tive em Mossoró na inauguração da loja Vonix, em Mossoró esses dias, e conversei com várias pessoas e isso me fez refletir que havia um problema em comum em todo o mercado de estética automotiva. A gente sabe que essa aula de hoje era aula de gestão, a gente já deu aula de gestão e de bônus nós vamos dar essa aula do problema que eu encontrei entre os profissionais de estética automotiva, que é basicamente saber oferecer os serviços especiais para aquele determinado público de cliente. E o mais interessante é, além de você saber oferecer, você tem que ter esses serviços dentro da tua estética, começando do que dá mais lucro para o que dá menos lucro. Como é que eu escolho um serviço que dá mais lucro? É basicamente aquele serviço que eu gasto o mínimo de produto com o mínimo de tempo possível, com o maior valor agregado possível. Então, eu vou te mostrar um pouco desses exemplos aqui para você colocar hoje mesmo no teu estabelecimento de estética automotiva. Eu sei que você vai me dizer o seguinte: Paulo, eu já tenho um cardápio de produto, eu já sei como oferecer. Não. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar algumas dicas que eu tenho certeza que você não viu dicas como essa em outro lugar. Então, fica comigo até o final. Seguinte, basicamente, como é que funciona o que eu acredito? Você tem que escolha aproximadamente 10 serviços. Você escolhe 10 serviços de estética automotiva. Exemplo, restauração de farol, aplicação de silitização, restauração e proteção de motor com V-Energy, enceramento técnico, polimento de uma etapa. O que mais que a gente pode colocar aqui? Restauração e proteção de chassi. Vamos colocar aqui vários serviços, mas a grande sacada não é isso aqui. A grande sacada é o seguinte: é você entender, assim que chegar o cliente, você entender como é que está o carro. Exemplo, eu já falei isso aqui algumas vezes, farol. Se o farol vem amarelado daquele cliente, você tem que identificar o quê? Qual o preço daquele farol. Se for um farol que uma unidade custar de R$1.000 para cima, já é bem válido você oferecer uma restauração de farol. Por quê? Porque esse cada farol custa aproximadamente R$1.000. Você vai ter um custo para comprar esses faróis de R$2.000. Então, se você leva aproximadamente 40 minutinhos para fazer essa restauração e vai gastar aproximadamente R$5, R$10 de produto, e os dois faróis custam R$2.000, é muito fácil você argumentar e explicar para o teu cliente, você fala até o preço dos faróis, é muito fácil você conseguir oferecer um serviço por aproximadamente R$300 o par de farol. Então, essa sacada que você tem que ter. Então, nesse caso, o farol seria um serviço lucrativo. Por quê? Porque você identificou o preço do farol, você viu que conseguiria agregar valor, você observou que conseguiria fazer aquilo em 30, 40, 50 minutos ou mesmo uma hora e viu que ali era uma forma de ganhar dinheiro. Então, o primeiro passo para o profissional, seja de lavar rápido, seja estética automotiva, é não viver de lavagem. Anota isso aí, você não pode viver de lavagem jamais. O curso de lavagem detalhada que a gente deu para vocês, ele basicamente é a porta de entrada. É claro que em uma lavagem detalhada você pode agregar um pouco mais, porque é uma lavagem diferenciada, sem agressividade, e você, claro, faz ali a higienização, a limpeza, observando os mínimos detalhes. Então você já cobra mais. Mesmo assim, em uma lavagem detalhada, tem que oferecer serviços especiais. Então o serviço de restauração de farol é um que eu gosto muito. Porém, você pode estar me perguntando: Paulo, mas eu cobro 100, eu cobro 50. Não, você vai identificar o problema. Essa é a questão que eu quero que vocês aprendam nessa aula. Você vai identificar o problema e vai ver uma oportunidade. Poxa, é um farol de um SW4, custa R$3.000 cada par de farol. Está amarelado, ali sim é uma oportunidade para você vender, porque você vai mostrar para o cliente na internet, você pega teu celular e mostra: o preço do farol é X, eu faço o serviço, eu recupero para você por preço Y. É assim que funciona, tá certo? Então você tem que fazer essa conta. Outro tipo de serviço: higienização e hidratação de banco de couro, ou mesmo a aplicação de V-LED. É um tipo de serviço que você também pode ganhar uma grana boa, por quê? Custo baixo. Se você que é profissional, por exemplo,
for utilizar um Sintra Pro e diluir ali 1:10, você vai gastar menos de R$1 por carro. E se você for condicionar, vai dar R$2 por carro, com mais R$1 do Sintra, ou seja, de produto R$3. E se você for aplicar o V-Leather, um V-Leather vai render ali aproximadamente 4 veículos, você vai gastar 20 e poucos reais para cobrar muito mais. Então, esse tipo de serviço de higienização e condicionamento de banco de couro, ou mesmo vitrificação de banco de couro, também é muito lucrativo. Por quê? Porque eu gasto pouco com o produto, gasto apenas uma mão de obra, basta uma pessoa, e é um serviço que eu faço em no máximo, 1h30. E aí, Paulo, é lucrativo em que sentido? É lucrativo nesse sentido, gastar menos produto, pouca mão de obra. Então lembre sempre disso, tem que ter pouco custo com produto, pouco custo com mão de obra e no tempo rápido. Então agora presta bem atenção nisso aqui, porque eu escolhi a dedo 8 tipos de serviços que são extremamente lucrativos, porque ele atende aos pré-requisitos que eu falei anteriormente. O que são esses pré-requisitos? Facilidade de fazer, velocidade para fazer, baixo custo com o produto e você consegue agregar mais porque você está resolvendo um grande problema do teu cliente. Agora, é claro, para que você ofereça esse produto e facilite no momento de fechar o negócio, você tem que ser expert para entender o que é que o cliente valoriza e o que é que de fato ele está precisando naquele momento. Então, se você, por exemplo, se chegou um carro lá, né? Esse carro está bem limpinho o interior, muito limpo, mesmo que tenha bactérias ali, você não tem como oferecer um sistema de higienização e desinfecção, porque você não consegue comprovar ali para o cliente que está muito sujo. Mas de repente esse carro chegou com farol muito amarelado e aí você vem e oferece o serviço de restauração de farol. A grande sacada nessa aula de hoje é que você não deve viver de lavagem. E sabe o que é o mais interessante nos serviços especiais? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Olha só que coisa interessante que eu vou te falar nessa aula de hoje. O que é que você acha mais fácil? É lavar um motor ou é aplicar uma proteção no motor? Evidentemente que é muito mais fácil aplicar uma proteção no motor. Pega essa dica, pega essa visão. Então, assim, quando você faz uma lavagem detalhada, você já lavou o motor, que é muito mais trabalhoso, para cobrar quase nada. Olha que loucura! Quando você vai fazer um enceramento técnico, você já lavou a pintura inteira, muitas vezes você já descontaminou a pintura. É muito mais fácil fazer o enceramento técnico, porque você vai só agregar aquela parte da proteção. Então, a grande sacada dos serviços especiais é que naquela lavagem barata que você faz, você já deixa o carro preparado para executar a maioria desses serviços aqui. Olha que sacada! Olha que sacada! Então, não deixe, se você já limpou o motor, vende uma proteção de motor. Está aqui, ó, passo 2. Essa aqui dá para você vender para todo mundo. Por quê? Porque quando você lavar o carro, geralmente você lava o motor. E aí você vai oferecer aqui o quê? V-Energy, claro. Ah, Paulo, V-Energy, sim, V-Energy. Por quê? Ele vai fazer aproximadamente 5 motores, você gasta aproximadamente 10 ml por motor. Se eu for fazer uma conta rápida aqui, continha rápida, ele deve ser R$150, dividido por 5 motores, você vai ter um custo de R$30 por motor, podendo cobrar até 300. Ou seja, 10 vezes mais do que o produto. Aí você fala, olha, eu tenho uma proteção de motor que dura até 4 anos, olha só, protege contra oxidação, protege contra corrosão, evita o ressecamento, mantém o motor totalmente seco, renova o motor, evita a desvalorização do carro, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão comprar um carro, elas abrem o motor para saber se o motor está muito surrado, muito sucateado, e esse tipo de serviço, ele evita o motor ficar feio, ficar degradado por até 4 anos. Olha que loucura, então você vende esse serviço. Só que você já está lavando o motor.
que você teve o maior trabalho, levou meia hora para lavar o motor, mas a aplicação do V-Energy numa mini pistola ou mesmo manual, você não gasta mais do que 10 minutos. Olha que loucura, e pode cobrar até R$300. Ah, Paulo, eu tentei convencer de todo jeito, saiu caro, o cara não gostou porque saiu caro. Aí você pode baixar um pouquinho a proteção e falar, olha, eu tenho aqui o verniz de motor, que você pode aplicar tanto o verniz de motor como o Veron. Não perde negócio. É melhor às vezes, claro, você começa sempre pelo mais caro. É melhor às vezes você começar com o mais caro, que é o V-Energy, porque você aumenta teu ticket médio para você bater sua meta diária. E se o cara não quiser, depois de todo o argumento, você vai para o verniz de motor ou o Veron. A questão é, não viva só de lavagem, porque se você preparou o carro para receber uma proteção e não oferecer, você está dando um tiro no pé e você está se encaminhando para ser uma estética ou um lava-rápido que não lucra. E empresas que não lucram, o final é triste, o final é a quebra. Então, pega essa visão, essas 8 dicas. Restauração de farol. Quando o cara chega, como eu falei no início, você tem que entender a necessidade. Se o farol está amarelado e o farol é caro, é muito fácil você vender essa restauração, porque você faz aquela continha lá que eu expliquei no começo. Se o farol é 2, 3 mil reais, você faz um serviço aqui por 200, 300 reais, o cara vai pagar na hora, porque você vai estar mostrando, principalmente o cara que é econômico, ele é controlado com dinheiro. Quando você mostra, olha aqui no Google o valor do farol, 2 mil, olha quanto é que eu vou te fazer cada um, 150, o cara paga na hora. Então, por isso que você tem que identificar a necessidade. Agora, se o motor do cara tiver 0, você pode oferecer? Pode também. Porque você não disse assim, ah, Paulo, mas você tem que entender a necessidade. Se o carro chegou lá para higienizar e estiver limpo, não vai conseguir higienizar porque já está limpo, certo? Mas no caso do motor, você vai fazer a prevenção, você vai mostrar para ele que vai evitar oxidar. E se estiver oxidado, você pode fazer essa restauração utilizando o Prism da Vonix e outros produtos nossos e depois você faz essa proteção com o V-Energy. Então, no motor, das duas formas, você consegue sim agregar esse tipo de serviço. Higienização e condicionamento de banco de couro. Esse aqui é a mesma coisa. Você pode, se o carro for novo, você faz tanto a preventiva, você higieniza e faz ali o condicionamento, ou mesmo se for, por exemplo, o banco de couro, aquele acinzentado e tudo mais, facilmente você consegue fazer ali um antes e um depois para o cliente no cantinho, ele vai ficar abismado com o resultado. E o mais interessante é que nessa higienização de couro, você pode estar utilizando o Sintra Pro, que sai mais barato para fazer essa higienização, e ele também é bactericida, então você está eliminando as bactérias no interior do veículo. Você tem que ter um gatilho de vendas muito forte para oferecer os serviços especiais, que são esses serviços aqui mais lucrativos e que vão fazer a tua estética ou o teu lava rápido crescer. Sem serviços especiais, infelizmente, não dá para sobreviver nesse mercado, apesar de ser um mercado muito bom. Então, sempre analisem aqui o que é interessante. Outro serviço muito top de ganhar dinheiro. Synergy, silitização de pintura. É muito simples. Olha só, você já chega, já lava o carro. Dá muito mais trabalho lavar a pintura do que aplicar o Synergy. E eu tenho certeza que para lavar só a pintura, se for uma lavagem rotativa, a galera cobra R$30. R$30, o que é que você ganha com R$30? Olha só, você gastou energia da bomba, da lavadora de alta pressão, você gastou um monte de shampoo, você gastou um monte de produto e cobrou R$30. Você fazendo a silitização com o Synergy, você pegou a pintura já limpa, já pronta, e em 15 minutos você faz um carro gastando apenas R$8 de Synergy e você cobra tranquilamente R$150. Olha que serviço top para você colocar no seu cardápio de serviços. Silitização de pintura. E aí, de quebra, você ainda pode ser legal cliente. Cobrou R$150, você fala o seguinte, olha, eu vou te dar de bônus aqui, que dá para fazer isso. Vou te dar de bônus a silitização de rodas, que tem o Synergy Wheel, e você pode aplicar na roda ali o Synergy Wheel com proteção de até 6 meses. Você vai gastar R$2 de produto e você vai gastar para proteger as 4 rodas 1 minuto por roda. Ou seja, se você vai gastar apenas R$2 e 1 minuto por roda, vale como argumento de vendas você dar a silitização de rodas até como brinde. Por quê? Porque você já calcula tudo. Olha só, você está cobrando já entre 150 e 200.
cara chegou, né, o cliente chegou no seu estabelecimento e você fala, olha, eu tenho hoje um processo de sinterização de pintura que tem durabilidade de até 1 ano para proteger a pintura contra oxidação, contra a luz UV e tudo mais. E esse serviço eu te cobro R$200, um exemplo, R$200. O cara, mas é caro e tal, não sei o quê. Amigo, é o seguinte, além desse serviço aqui, ele vai dar hidrorrepelência, vai proteger a pintura do teu carro, eu vou fazer o seguinte, eu te dou de bônus a silitização das 4 rodas. Olha aí a sacada. Ou seja, você vai gastar os 15 minutos na pintura, mais 5 minutos na roda, R$2 na roda de produto de Synergy Wheel, mais R$8 de produto na pintura, que dá R$10, 15 minutos da pintura, mais 5 minutos da roda, 20 minutos no total e R$10 no total de produto para cobrar R$200. E é mais fácil do cliente fechar, por quê? Porque tu deu de bônus uma silitização de rodas. Então, essa é a sacada do sucesso. Ah, Paulo, eu não consegui fechar a silitização de rodas. Você vai entender, dentro desses serviços aqui, o que é mais interessante. Tem vários outros serviços que vocês podem oferecer. Eu não estou colocando tudo aqui, tá certo? Mas eu trouxe alguns que, na minha visão, é muito lucrativo. Um outro legal aqui é a vitrificação de plásticos. Esse tipo de serviço, você pode fazer tanto a parte preventiva, que é o que? O carro novo, você mostra um coat aplicado, que ele não sai com nada, que na parte interna dura até 5 anos e tudo mais, como você pode também fazer a restauração daquele painel, daquele para-choque que já foi ressecado. Facilmente você cobra uma boa grana também fazendo vitrificação de plástico e você se diferencia no mercado. Você mostra os cristais, olha só, você já parou para pensar esses cristais aqui do V-Plast, você mostra para o cliente, pois é isso aqui que a gente vai proporcionar no plástico do teu carro, evitando a degradação e tudo mais. Então, outro serviço que é muito lucrativo. Por quê? Porque você não vai gastar energia, é apenas uma mão de obra, você consegue fazer isso em 1 ou 2 horas e cobra de R$300 a R$400 facilmente. Enceramento técnico, você pode fazer tranquilamente um enceramento técnico pegando uma blend cleaner, olha aí a sacada, você pega uma blend cleaner, pega um rotorbital, uma boina macia, faz ali uma passada, dá uma volta no carro inteiro, você pode entrar depois com uma blend paste por cima, você vai corrigir parcialmente alguns defeitos e você vai proteger a pintura por até 7 meses e vai transformar essa pintura, não é polimento, mas esse enceramento técnico vai te dar muito retorno. Por quê? Porque você também pode cobrar facilmente R$200 ou até 250, porque você está corrigindo levemente alguns defeitos, vai proteger a pintura por até 7 meses e vai gastar no máximo, 1 hora para executar esse serviço. E é um serviço legal, por quê? Porque o cliente visualmente vai perceber a grande diferença de como é que estava a pintura do carro e como é que ficou a pintura desse carro. Então é muito impactante o visual do enceramento técnico de verdade, porque você faz uma leve correção de pintura e em uma única etapa com rotorbital você consegue entregar esse tipo de serviço utilizando Blend Cleaner e Blend Paste Wax. Como eu falei, o enceramento técnico, além de corrigir leves defeitos, ele vai durar até 7 meses. Polimento de uma etapa mais silitização. Essa aqui é uma sacada genial. Por quê? Olha só. Essa aqui já é para você vender bem mais caro do que o enceramento técnico. Por que isso? Esse novo serviço aqui? Porque esse aqui você vai fazer uma correção muito maior do que o enceramento técnico, porque a ideia aqui você pode utilizar, se for verniz duro, olha a sacada, se for verniz duro, a ideia é utilizar o V-Polish e se for verniz mole, a ideia é utilizar o V20. Paulo, por que não utilizar, nesse caso aqui, o V40 e a Blend All-in-One? Porque o V40 e a Blend All-in-One, ambas já têm proteção, mas a ideia aqui é prolongar essa proteção por até 1 ano. Então, se eu colocar já produto de proteção, é mais difícil eu remover essa proteção para aplicar o Synergy após. Então, por isso que aqui é um polimento de uma etapa mais silitização, que você pode denominar aí como o seu tipo de polimento premium, polimento gold, não sei, polimento mais proteção ouro, você cria o nome. Mas a ideia aqui, se for verniz mais macio, você faz o setup, é V20. Se for um verniz um pouco mais duro,
você vai entrar com o V-Polish. Fez uma etapa com a boinazinha azul da Vonix de corte médio, que ela já entrega corte e acabamento. Depois disso, você só passa o Revelax, tem que passar, e depois aplica o Synergy. Se você fizer com a Blend All-in-One, é também um polimento de uma etapa, já protege tudo, porém vai ficar até 4 meses de proteção. Vai polir, vai ficar até 4 meses de proteção. Mas se você faz nesse modelo, ou com V20, ou com V-Polish, passa o Revelax depois e entra com o Synergy, proteção de até 1 ano. E aqui facilmente é 400 pila. Por quê? Porque você transformou a pintura do carro e você também fez ali a silitização, além de ter feito esse polimento. E esse serviço você faz em aproximadamente 2 horas e meia, tá? No máximo 3 horas para cobrar R$400 e você vai gastar R$8 de Synergy, você vai gastar de V-Polish ou de V20 bem menos que R$5, R$6. Então é um serviço extremamente lucrativo também, tenha sempre isso. Como é que eu ofereço um serviço desse aqui? Olha que sacada. Agora pega essa sacada aqui. Peguei aqui uma lanterna da Vonix. Isso aqui é uma ferramenta que ela serve para 2 coisas aí com vocês. Ela serve tanto para você ter um resultado melhor no teu trabalho, para identificar defeitos, para que você tenha uma performance em tudo, inclusive higienização e tudo mais, você consegue ver tudo, mas ela serve para outra coisa que ninguém presta atenção. Um equipamento desse, profissional, robusto, tanto esse como refletor, como outras coisas a mais, eles servem para te posicionar, para o cliente entender que tu é profissional. Então imagina o seguinte, se você quiser oferecer um polimento de uma etapa mais silitização, você acende aqui a lanterninha, ó, acendeu aqui a lanterninha, o que é que você vai fazer? Você vem na pintura do carro, chama o cliente, vem cá, você está vendo esses riscos aqui? Você está vendo essa degradação? Isso aqui foi causado por lavagem mal executada, por sol, por muita coisa. Você sabe quanto é a pintura do carro desse? R$5.000, de 4 a 5 mil reais. Então, eu te faço um serviço de silitização e polimento de uma etapa, onde eu resolvo 80% desses defeitos e crio uma proteção de até 12 meses. É isso mesmo, e facilmente você consegue fazer isso e mostrar com a lanterninha, galera, esse argumento de vendas. É um equipamento que serve tanto para você olhar todos os defeitos, como para você mostrar para o teu cliente que você realmente é um profissional capacitado, é um profissional de verdade. Por último, eu deixei aqui a higienização com o sistema VSC, que é fantástico, é a grande vantagem do sistema VSC. Sabe qual é? A grande vantagem é que você pode cobrar o dobro de uma higienização convencional. As pessoas geralmente cobram aí R$200, R$150 para fazer uma higienização no método tradicional. Mas, se você não sabe, o sistema VSC da Vonix, ele tem registro na Anvisa, é bactericida e virucida. Então, facilmente você vai ter o mesmo trabalho ou menor trabalho do que os produtos convencionais. Você vai fazer a desinfecção, porque você pode pegar os passos 1 e 2 com extracto sensitive e o Bactran, juntar esses 2 produtos, ou extractos convencional também, mais o Bactran, você pode usar um dos 2. E se você fizer isso, você faz uma única etapa apenas e depois você aplica o sanitizante finalizador que vai proteger contra o crescimento de fungos, bactérias e vírus por até 3 meses. Ou seja, por que você consegue ganhar dinheiro com o sistema VSC? Porque você consegue dobrar o valor cobrado. Você consegue cobrar R$300, R$400, porque você não está entregando apenas a limpeza dos estofados. Você está entregando a limpeza, desinfecção, matando fungos, bactérias e vírus e entregando também essa ação residual que evita o crescimento de fungos, bactérias e vírus. Então, esses 8 serviços que eu separei para vocês, que na verdade dá mais de 8, porque aqui no 2 é proteção de motor com VN. Se não der certo com VN, se você não conseguir convencer, aí você vai aí para o verniz de motor. Então, já aumentou um serviço. Mesma coisa aqui na vitrificação de couro. Pode ser, eu começaria com o V-Leather, que você pode oferecer por um valor mais alto. Se o cliente não quiser, você vem aqui para o Hidracouro. Então, aumentou mais um serviço aqui. E no final das contas, nós temos aqui praticamente 10 serviços que você pode oferecer com baixo custo para você, alto lucro, pouquíssima mão de obra e muito rápido. Isso aqui sim é uma das fórmulas para o sucesso do teu negócio.
Galera, e hoje é aquela aula de gestão tão esperada que eu prometi para vocês. E nessa aula nós vamos colocar aqui vários pontos que fazem uma estética automotiva quebrar. E eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito importante para você. Mas antes de eu começar essa aula, vamos voltar para a regra da live para que você consiga ter todo o material de estudo e fazer também a prova. Como é que funciona? Na primeira live, nós temos 2 números. Esses 2 números eu já falei na primeira live. Na segunda live, nós temos mais 2 números que eu também já falei na live de terça-feira. E hoje eu vou dar mais 2 números. Eu vou dar um número ali pelo meio da aula a qualquer momento e o segundo número mais para o final da aula. Então fica nessa aula até o final, porque se você não tiver esses 2 números dessa aula de hoje, infelizmente, você não vai conseguir fazer a prova. Por quê? Porque o link da prova vai chegar no teu e-mail e é necessário você digitar os 6 números, dos quais 2 estarão nessa aula de hoje. Antes de começar a falar bastante aqui de gestão financeira para a estética automotiva, eu quero te dar 6 dicas que eu queria muito que essas 6 dicas você andasse debaixo do braço para onde você fosse. E ela vai ser o teu manual para que você não erre na gestão financeira do teu negócio. E a dica 1 é o seguinte: quando for fazer o investimento, tenha na mente que o ideal é que você faça esse investimento da forma mais assertiva possível. Exemplo, Paulo, meu sonho é uma rota orbital. Show de bola, é muito importante a rota orbital, porque ela vai te dar produtividade, ela vai te dar uma maior qualidade na entrega do serviço e tudo mais. Porém, se naquele momento você não tiver um espaço físico para fazer o serviço com a rota orbital, estiver lá no sol, você não tiver garagem ainda, se, por exemplo, você ainda não preparou o cardápio de serviço da rota orbital, se você não está preparado para vender aquele serviço, não é o momento de você investir na rota orbital. Então, eu dei esse exemplo aqui porque a rota orbital ela pode ser muito importante para você ganhar dinheiro, como ela, de repente, pode ser só algo que você esteja apaixonado naquele momento, mas que você não está preparado para executar o serviço com ela, até porque você tem que aprender a utilizar, você tem que saber oferecer o serviço, se vai ser polimento comercial, se vai ser enceramento técnico e tudo mais. Então, mesma coisa Paulo, eu quero um grande ponto numa avenida. Você fez pesquisa se aquela avenida, quantos carros passam, você está realmente preparado para investir aquilo? Então, muito cuidado na dica 1. Tente fazer investimentos mais assertivos. Como é que eu faço esse investimento assertivo? É fácil. É você analisar o que é que eu quero, o que é que eu penso, é isso. Mas será que isso vai me trazer retorno? Faz um levantamento. Cara, eu acho que realmente ir para uma avenida agora, com o dinheiro que eu tenho, que vai comprometer ali X% do que eu tenho, pode ser que não dê certo. Então não adianta arriscar demais ali naquele começo. Eu sempre fui muito de arriscar, mas tem que ter uma certa cautela, porque senão você pode estar dando um tiro no pé e é muito complicado ter essa reviravolta. Dica 2, veja onde é possível economizar. O empreendedor, eu sempre falo que custo é igual a unha, você tem que estar sempre cortando. Se você não cortar, ela fica desse tamanho. Então, veja sempre onde é possível economizar. Renegocie cartões de crédito, se a taxa é 3%, a cada 2 meses ligue. Veja se você consegue economizar numa conta de água, numa conta de telefone. Veja se você consegue economizar, sabe como? Aumentando a produtividade do teu time. Essa é uma das formas que mais eu gosto, é aumentar a produtividade. É conseguir fazer, nessa dica aqui, montar um processo. Exemplo, olha só. Exemplo, se eu tenho um processo de um polimento de uma etapa que eu levo 6 horas, como é que eu melhoro esse processo para que eu consiga fazer em 3 horas? Ou seja, eu reduzi metade da mão de obra. Então, isso também é uma forma de como economizar. Ou seja, a gente está numa aula aqui de gestão financeira e, ao mesmo tempo, a gente está te dando aqui dicas para aumentar a tua lucratividade. Então, veja sempre onde é possível economizar nos mínimos detalhes. 4. 3. Lucro não é salário. 3. Lucro não é salário. Um dos grandes erros do empreendedor é achar que o que saiu, o que lucrou, o que apareceu de dinheiro ali, ele pode colocar no bolso. Jamais façam isso, jamais façam isso. Ainda te digo mais.
Eu sempre vivi com o mínimo possível e sempre busquei reinvestir o dinheiro que lucrava, que a minha empresa dava de lucro. Tá? Então, lucro não é salário. 4, monitore diariamente as suas finanças, ou seja, todos os dias, analise quanto é que você pagou de taxa de cartão. Se você não faz isso diariamente, faça pelo menos uma vez por semana, mas faça. Analise quanto é que você faturou, analise quanto é que você teve de despesa, quanto é que você gastou de almoço, quanto é que você gastou ali de outras despesas a mais, que muitas vezes, no meio da correria, você acaba não conseguindo fazer isso. Evidentemente que no início da estética automotiva, que você é o caixa, é o vendedor, é o financeiro, é o cara que faz a higienização, é o cara que faz o polimento, infelizmente você vai estar totalmente dentro do operacional, isso acaba te atrapalhando. É por isso que eu sempre aconselho que começou a crescer, divida as responsabilidades e contratem pessoas para que você aos poucos vá saindo do operacional e vai investindo na gestão do teu negócio. Eu também, junto com a Milena, nós começamos 100% no operacional. Era eu fazendo produto, entregando, contando dinheiro, entregando para ela, comprando matéria-prima e por aí vai. Mas chega um determinado momento que você tem que contratar e começar, de fato, a delegar. Então, monitore diariamente todas as suas finanças nesse momento que eu entendo que muita gente está no operacional. 5, tenha sempre uma reserva financeira. Essa dica é muito legal, porque às vezes aparece uma oportunidade e você não tem grana para fazer um investimento que de repente poderia ser muito interessante para você e você não fez porque estava liso. Mas estava liso por quê? Porque não pensou nesse mandamento que eu coloquei aqui, o da reserva financeira. Uma dica legal é você pode fazer o seguinte, exemplo, tua estética dá R$2.000 de lucro, um exemplo, né? Tenta viver com o mínimo possível. Quanto é que você consegue viver? Você consegue viver com quanto? Paulo, eu consigo viver com 1.200. Pega esses 800 aqui, tira aproximadamente 30%, 40% dele e vai guardando. E o restante, tenta fazer investimentos assertivos. Quais são os investimentos assertivos que eu coloquei aqui no 1? São aqueles investimentos que te levem ao crescimento. E aí, eu já te expliquei mais ou menos como é que você faz uma análise para não errar tanto. O que eu estou falando aqui não é uma receita. Pode ser que você erre uma outra vez, isso está dentro da normalidade. Mas a ideia é que você tente errar menos, porque quanto menos você errar, mais rápido você vai crescer. 6, viva no limite. É basicamente aqui o complemento do 5 da reserva financeira, que é o quê? Eu e a Milena, a gente sempre economizou muito. E essas economias, nós fazíamos o que com essas economias? Nós reinvestíamos na empresa. Exemplo, como é que você faz o reinvestimento na tua estética automotiva? Olha essa cara, que eu sei que muita gente tem essa dúvida e eu vou ensinar a partir de agora como é que você vai fazer esse reinvestimento. Eu sei que muita gente começa na estética automotiva fazendo apenas uma lavagem ecológica. Lavagem ecológica com VECO, é lavagem ecológica. Por que eu só comecei com a lavagem ecológica? Porque, infelizmente, eu só tinha o dinheiro para comprar um VECO, para comprar algumas microfibras, para comprar uns pincéis, eu só tinha R$300. Eu só tinha R$300, olha a sacada. Essa é a grande sacada do sucesso do empreendedor. Como eu só tinha 300, eu não tinha condição de oferecer uma silitização de pintura, eu não tinha condição de oferecer um enceramento técnico, polimento de uma etapa, porque eu não tinha rota orbital, eu não tinha dinheiro para nada. Nem mesmo um aspirador eu tinha, nem mesmo um aspirador de pó eu tinha, eu não tinha um extrator, eu não tinha nada. Então, como é que você vai fazendo aqui as contas, né? Você começou com R$300. Imagina que com essa garrafa de VECO, mais esses acessórios, todos os dias ali você lavava 3 carros. E nesses 3 carros você cobrava R$50 cada um, você faturava 150. Imagine que para faturar esses 150, você gastasse em média R$10 ali com o VECO, o pincel e tudo mais, e R$10 no seu almoço, que tem que estar embutido ali e tal. Imagina que, e mais algumas despesas a mais, essas despesas somassem R$30. Se essas despesas somassem R$30, como por exemplo, estava sobrando para você 120.
Porém, desses 120, tem o que você vai viver. Imagina o seguinte, você consegue viver com R$50 por dia? Cara, é o teu limite, dá para viver com 40? Dá. Então, se dá para viver com 40, viva só com 40. Então, esses R$40 por dia, se você viver só com esses 40 por dia, 120 menos 40, te sobrou aqui 80. Olha só, esses 80 é o que você vai fazer o quê? Você vai juntando todo dia esses 80 para fazer os reinvestimentos. Essa é a grande sacada. Não precisa você, com 80 por dia eu não vou conseguir comprar um ponto agora, eu não vou conseguir comprar extratora, comprar tudo. Mas se você conseguir todos os dias pegar esses R$80 e trabalhar 25 dias úteis, ao final do mês, 80 vezes 25 dias úteis, você conseguiu R$2.000 de economia que você fez e que esses 2.000 já dá, de repente, uma rota orbital e dá, por exemplo, um V-Polish e um Synergy que você já vai poder agregar nessa lavagem ecológica que você vendia por R$50, ela pode chegar a R$200. Olha a sacada. E aí, esses 120, 150 que você ganhava por dia, você vendendo silitização, vendendo outras coisas a mais, você já pode pular desse faturamento de 150 para 200, para 300, para 400. Vocês viram como o investimento certo, ele faz que você ganhe mais dinheiro. Então, a grande sacada da aula de hoje, além de trabalhar a defesa, é trabalhar no ataque. Empresa é como um time de futebol. Tem que ter os zagueiros, tem que ter os laterais, tem que ter o meio de campo tocando para o atacante fazer gol. E essa estratégia que eu estou te falando aqui é defesa. Por que defesa? Porque é economia, eu estou me defendendo, eu estou pegando esses R$80 aqui que eu iria gastar e eu estou sofrendo. Eu não estou comendo carne, mas eu vou comer ovo por muito tempo, que eu e a Milena comemos arroz com ovo durante muitos anos. E nem por isso nós estamos mal. Hoje nós estamos muito bem. Eu estou sarado aqui, malhando, ó, até um muquezinho aqui e tal. Então não faz mal comer arroz com ovo. Ovo tem proteína, cada clara tem 3 gramas de proteína. A gema também é bem nutritiva. Arrozinho com ovo e um feijãozinho. Feijãozinho tem muita fibra e tal. Sai barato. Como arroz com ovo eu fiz isso muito tempo da minha vida. Hoje, graças a meu bom Deus, eu tenho total condição de comer aquilo que eu bem entender. Mas eu fiz isso aqui, ó, para eu chegar nisso que eu cheguei hoje. Eu fazia isso aqui, estou dando aqui segredos meus. Então, isso é a defesa. A economia é trabalhar na defesa. E o ataque é o quê? É o reinvestimento para eu conseguir faturar mais e agregar mais, para vender aqueles serviços da aula bônus que eu vou dar para vocês. Não sei se vocês assistiram ainda, ou vou assistir depois disso aqui, ou está no meio disso aqui, mas tem uma aula bônus de alguns serviços que eu coloquei para vocês fazerem. Que, por exemplo, o VNs tem que ter a mini pistola para aplicar. Se você não tiver, você não aplica. Que, por exemplo, fazer um polimento de uma etapa tem que ter um rota orbital. Então, essas economias, elas servem para você fazer o teu negócio crescer, você ganhar um respaldo a mais. Uma lanterna, por exemplo, de inspeção da Vonix, você consegue ver vários detalhes e você mostra para o teu cliente que você é um profissional extremamente qualificado, um soprador térmico da vida. Na hora que você baixa no motor que o cliente vê, o cara diz, caraca, esse negócio é foda. E o soprador térmico, por exemplo, ele vai fazer com que você seque um motor 10 vezes mais rápido do que um negócio normal. Então, os investimentos, eles servem para aumentar a tua produtividade, eles servem para você vender novos serviços, eles servem para você agregar mais valor, eles servem para você trazer mais conforto para o teu cliente se você for montar uma estética automotiva de alto padrão, com recepção, com café, com tudo mais. Então, assim, os investimentos, eles vão até onde tua mente alcançar, desde que você faça o máximo possível de acordo com as tuas condições e da maneira mais assertiva possível. Então, lembre-se dessa dica que eu vou te dar agora. Trabalhe na defesa e no ataque. Claro, quando você crescer bastante, você vai ter equipe de defesa e equipe de ataque. Nesse momento, infelizmente, você vai ser o zagueiro, caso você seja só. Você vai ser o zagueiro, você vai ser o meio de campo, você vai ser o atacante, mas depois você vai colocando as peças ali da zaga, do ataque, cada peça em um local. Hoje, por exemplo, dentro da Vonix eu jogo mais no ataque, mas de vez em quando eu me reúno com a galera da defesa para entender como é que está a parte financeira, para entender como é que está a economia. Esses dias mesmo, a gente detectou aqui na empresa, olha só como é interessante pegar aqui casos da vida real, olha só como é interessante falar isso aqui com vocês. Nós pegamos aqui na empresa um dado que só de papel toalha a gente estava gastando 6 mil reais por mês. 6 mil reais por mês de papel toalha. O que é que eu pensei? Não, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui quase 300 funcionários,
Nós vamos fazer agora um cálculo para saber, para substituir no banheiro o papel toalha por aquele aparelho que sopra quente. Aí nós vamos calcular quanto é que é esse aparelho, a depreciação dele, quanto tempo ele pode durar e nós vamos analisar quanto de energia cada um deles gasta. Exemplo, Paulo, para a empresa inteira você precisa de 10 equipamentos. O investimento inicial nesses 10 equipamentos vai ser, um exemplo, R$10.000. Só que você vai gastar de energia por mês com esses 10 equipamentos, a gente faz uma continha básica ali, você vai gastar R$1.000 por mês. Ou seja, eu investi 10 mil, só que depois eu vou gastar R$1.000 por mês, esses aparelhos vão durar 2, 3 anos e vai depreciar aqui, ao invés de eu gastar 6 mil, eu fiz investimento de 10 para gastar só R$1.000. Então eu enxerguei uma forma de economizar na empresa. E aí eu te pergunto, faz uma reflexão aí, quantas coisas eu consigo olhar aqui para dentro da minha estética que eu poderia economizar sem, claro, você tem que pensar sempre assim, sem impactar na qualidade do teu serviço ou impactar ali no resultado final ou impactar no conforto do teu cliente. Sempre pense nisso. Trabalhe no ataque e trabalhe na defesa. Agora, galera, uma pausa rápida para eu falar um dos números dessa aula de hoje. Como eu falei para vocês no início dessa aula, vocês vão precisar de 6 números para fazer a prova e os 2 últimos números estarão dentro dessa aula e eu falarei um deles agora, que é o número 9. Número 9 vai ser aqui nesse primeiro X, claro que eu não vou colocar aqui. Então, número 9 agora é o primeiro número, não esqueça disso. Daqui a pouquinho eu vou continuar aqui a aula e daqui a pouquinho eu vou falar o outro número. Vai totalizar, como eu expliquei para vocês, 6 números e esses 6 números você vai utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei aqui o número que vai estar aqui no quinto local, né? Que é esse de hoje. E esse número vai ser o número que você vai utilizar para digitar no momento que você receber o link da prova. Então, vamos para cima. Agora eu vou te falar de algo muito importante, que é o teu estoque. Por favor, gerencie o teu estoque de produtos. Muitas vezes, se você tiver ali um estoque de um VSC, por exemplo, e não tiver um estoque de composto polidor e não tiver com grana para comprar esse estoque de polidor agora, faz o seguinte, tenta vender serviço de VSC, porque você faz dinheiro. Então, estoque parado é complicadíssimo. O que é que a gente faz aqui na Vonix? Eu não sei se vocês observaram uma coisa, vou dar aqui dica da vida real, que comigo não tem conversa, não tem firula. Esses dias eu estava analisando a nossa luva pré-polimento, uma luva muito boa, uma luva para lavagem e tal, e estava vendendo pouquíssimo. Quando eu fui analisar essa luva, nós não estávamos fazendo propaganda dela, nós quase não soltávamos nada dela na rede social, e ela não estava vendendo quase nada e estava ocupando um espaço absurdo dentro da minha empresa e o pior, quase 20 mil luvas paradas aqui. Imediatamente, qual foi a decisão que eu tomei? Falei com o departamento de marketing e começamos a mostrar mais essa luva para vocês e o negócio começou a bombar, já que era uma luva de altíssima qualidade. Então você tem que fazer a gestão, eu até chamo de gestão de estoque. Se você não fizer isso, é dinheiro parado. Então, exemplo, sempre tem aquele serviço que você está vendendo menos. Por exemplo, você sabe que o V-Light, com um certo tempo, ele não vai funcionar tão bem. E daqui a pouco você não está vendendo tanto serviço de farol, vai perder o V-Light. Então, se você sabe que isso pode acontecer, ofereça mais esse serviço. Por quê? Porque aquele estoque que estava parado, hoje ele vai ser dinheiro no teu bolso. É isso mesmo, ele vai ser dinheiro no teu bolso. Então, estoque parado não vale nada. O que vale é você fazer dinheiro com esse estoque. E no momento que eu coloquei essas luvas para rodar, começou a entrar dinheiro dentro da minha empresa. E o mais interessante é que aqui a gente tem um custo muito alto de armazenamento. E começaram ali a aparecer novos espaços. Então, entrou dinheiro de um estoque que estava parado, eu comecei a ter mais espaço para armazenar os produtos
e começamos a lucrar mais. Por quê? Porque algo que estava parado não traz dinheiro no bolso. Então, o que é que eu vou pedir para que você faça uma ação agora, depois dessa aula? Essa aula aqui é aula plano de ação. Tudo que eu estou falando, faça o plano de ação. Vai lá no teu estoque, após essa aula, analisa tudo que você tem. Eu tenho certeza absoluta que quando você for fazer o cálculo da quantidade de serviços que você consegue efetuar com cada produto desse que você tem, eu tenho certeza que você vai ter um faturamento aí absurdo. Então, foca nisso. Não fica só comprando. Eu poderia muito bem aqui, sou dono da Vonix, poderia muito bem aqui só estar querendo empurrar produto de vocês. Jamais. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. O que eu quero é que você ganhe dinheiro e economize. Não compra produto agora, não. Analisa como é que está o teu estoque. Faz esse produto girar para fazer dinheiro. Analisa tudo. Paulo, eu tenho aqui VSC, eu tenho vitrificador, eu tenho Synergy. Vai gastando isso. Porque às vezes você compra pela inovação. Ah, lançou, vou guardar aqui na prateleira. Não é bem assim. Você compra, beleza. Mas você tem que fazer esse estoque girar. Quando esse estoque girar, o dinheiro começa a entrar. Então pega mais essa dica aí e tamo junto. Agora, galera, nós vamos para o segundo número. O segundo número é o número 7, que é o último número, basicamente, que você vai escrever lá quando receber o link da prova. Número 7. E é isso, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. O que eu vou te pedir com muita vontade, eu vou te pedir de verdade, é que você aplique aqui tudo que você aprendeu nessa aula de hoje. Eu poderia dar muito mais conteúdo para vocês aqui, mas ficaria muito confuso, porque não dá para aplicar. Se eu pegar 30, 40, 50 conteúdos, é mais difícil de aplicar. E aqui não, foi de uma forma bem objetiva e eu tenho certeza absoluta que cada tópico que eu falei vai fazer total diferença na tua estética automotiva. Então, se você gostou dessa aula, já comenta o que tu achou. Comenta aí, Paulo, eu vou aplicar, porque não adianta nada você ter esse conhecimento que você acabou de adquirir aqui. Você vai ter habilidade, porque você vai estudar, que é o chá que eu chamo, mas você tem que ter uma coisinha que é a atitude. Que se você não tiver atitude para aplicar isso aqui agora mesmo, de nada vai adiantar. Toda essa aula que você aprendeu aqui, isso vai ser uma perca de tempo para você. Então, faz isso agora mesmo. Começa a aplicar, faz uma revisão geral do teu cardápio de serviços, vê o que é mais lucrativo, o que é mais interessante, faz essa análise de custo, vê as tuas economias, tenta fazer investimentos assertivos, pega todos esses tópicos, economiza teu salário, faz tudo isso, reinveste, tenta fidelizar o teu cliente através de combos que eu falei no início, né, que você vende a silitização de bônus, dá uma silitização de rodas também e tudo mais. Tem também uma lista de transmissão para você, sempre que tiver algo diferencial, mandar para os teus clientes. Faça pesquisa de satisfação de cliente, é muito importante também. Então, coloca todas essas dicas que eu te dei nessa aula, coloca em prática agora mesmo, que eu tenho certeza que o teu faturamento vai aumentar, você vai reduzir custos, vai aumentar faturamento, é mais dinheiro no teu bolso, é mais crescimento. Tamo junto e até a próxima aula ou a próxima live. Valeu, meus amigos. Muito obrigado.